E aí, beleza? Vou explicar aqui como é que funciona o código da máquina de Turing em Java. Então, primeiro eu vou mostrar o funcionamento do programa e depois eu vou explicar como é que funciona. A primeira coisa, para você executar ele, basta compilar aqui os arquivos. Primeiro eu vou entrar aqui na pasta source. E eu acho que tem que entrar primeiro aqui, né? Agora sim. E eu vou compilar os arquivos. Qualquer coisa que tenha .java. Compilou tudo. E aí, para executar, basta escrever Java principal.java, o arquivo principal. Agora, colocar uma máquina de Turing determinística e o seu programa vai testar uma palavra. Então, você vai digitar o nome do arquivo texto que contém a configuração da máquina. Então, aqui no caso, está na mesma pasta src aqui, ó. Está na pasta src. Esse arquivo texto aqui é de uma máquina que verifica se as duas palavras são iguais. Então, por exemplo, se eu tiver aqui a seguinte palavra, ABB, e o resto é tudo símbolo vazio. Então vai aceitar, porque essa palavra é igual a essa, certo? Então essa máquina faz isso. Se eu tivesse, por exemplo, a palavra ABB, ele ia confirmar esses dois aqui primeiros, mas quando chegasse aqui no último, ele ia rejeitar a palavra. Ok? Então vamos fazer esse teste na prática aqui. Então eu vou colocar o nome do arquivo texto, contém a configuração da máquina e a palavra que eu quero testar. A palavra que eu vou testar primeiro vai ser ABB, é para ele aceitar. E aí ele vai mostrando aqui, ó, esse 10 aqui eu tenho que tirar depois. Não sei o que é isso, mas o que importa é o seguinte. Eu acho que isso aqui eu botei para imprimir a quantidade de estados. Ele vai mostrar a operação sendo feita da máquina. Então ele vai imprimir a fita, a cada enter que a gente der vai ser como se fosse um next para eu ir para o próximo passo da máquina, para o próximo estado ou para eu ler a próxima transição, né? Então, ó, aperta enter, então ele vai avançando e vai realizando a operação da máquina. E a gente consegue ir acompanhando isso. Então, ó, ele conferiu já as três. Agora ele vai voltar confirmando para ver se é igual mesmo. Confirmou. E aqui confirmou a última, já viu que está certo. Terminou, aceita. Beleza? Agora vamos testar com outra palavra, uma palavra que vai dar errado. ABB, por exemplo. Então, ó, ABB. Ele vai testando. E vai chegar um momento que ele vai travar. Ó, ele vai confirmar as duas primeiras. Confirmou, é igual. Confirmou, é igual. Só que agora na hora de confirmar... Ó, ele já rejeitou. Porque aqui era para ser um Y. Ele já rejeitou. Certo? Então, basicamente, esse programa ele recebe uma máquina de Turing configurada via arquivo texto. Aqui ó, tem as configurações dela, que eu vou explicar como é que funciona. E a partir dessa configuração, você bota logo em seguida a palavra e vai ter o processo aqui de execução, né? Então, beleza. Então, como é que funciona esse arquivo aqui, texto? Basta colocar a quantidade de estados aqui, qual é o estado inicial, os estados finais. Aqui no caso é o estado 10, mas se você tiver outros estados, você vai botar 10, o estado 8, 9, 8, 2, 3. Então é só colocar um separado de vírgula do outro, ok? Tá tudo aqui no README também, tudo explicadinho aqui no README, ok? Agora aqui, essa linha aqui o programa vai ignorar e a partir de então ele vai pegar e vai armazenar essas transições. Aqui é o estado de
partir de onde sai, o estado que sai, para qual estado vai, o símbolo que vai ler, o símbolo que vai escrever e o movimento que vai fazer. Então, por exemplo, essa primeira transição eu estou no estado 0, eu vou para o estado 1, eu leio branco, escrevo branco e vou para a direita, certo? Aqui embaixo um outro exemplo, esse aqui. Eu estou no estado 1, vou para o estado 5, eu espero Y na fita, escrevo Bzinho na fita e vou para a esquerda. Então é right, left e também pode stay, mas nesse caso aqui não tem, ok? Nessa máquina aqui não tem, mas pode S também de stay. Então vamos agora explicar classe por classe. Então eu criei basicamente uma classe para representar cada parte da máquina de Turing e depois na máquina de Turing eu coloquei as composições desses elementos que ela compõe, né? Que ela é composta por. Então, por exemplo, aqui o movimento é um enumerador só. Tem um movimento para a direita, para a esquerda e o parado. Então eu só usei ele para limitar aqui, ficar mais encapsulado aqui os movimentos possíveis, né? São os únicos possíveis. Então vamos lá. Transição. Uma transição tem. Esse estado de partida aqui eu botei só para poder imprimir aqui de forma para ficar mais fácil de ver na hora de debugar o programa, mas eu acho que não era tão necessário não. Na verdade, eu acho que eu não usei isso aqui não. Só para imprimir mesmo. Tem o estado de destino, o símbolo de entrada, o símbolo de saída e o movimento, que é basicamente o que está aqui no arquivo texto, certo? Esses 5 elementos eu botei aqui nessa classe, como atributos dessa classe. Aí quando eu crio uma transição eu passo esses 5 elementos por parâmetro, e aqui eu tenho métodos para conseguir acessar esses atributos, ok? Basicamente é isso. O movimento, eu já falei. Agora vamos para o estado. O que um estado tem? Um estado, numa máquina de Turing, ele tem... Eu criei um conjunto de transições, porque cada estado vai ter um conjunto de transições possíveis para outros estados, certo? Então, botei numa lista, numa array list, as transições possíveis. Tem o número do estado, se ele é final ou não. E aqui, isso aqui, quantidade de estados, eu acho que eu fiz para poder numerar de forma automática os estados. Então esse número aqui vai ser baseado nessa quantidade de estados. Então, ó, eu já recebo, ó, na hora que eu crio um estado, chamando o construtor, né? Quando eu dou um new estado, ele já assume o próximo número disponível. Então, por exemplo, se eu criar o primeiro estado, ele vai ser o estado 0. E como é um atributo estático, vai ser um atributo da classe. Então, todos os objetos, todos os estados que eu criar vão compartilhar essa variável. Ou seja, se eu criar 3 estados, esse valor vai ser igual para as 3. Então, por exemplo, quando eu crio um estado, o número recebe 0 e eu já incremento para 1. Então, o próximo estado que for criado vai receber 1. Aí o próximo vai receber 2, certo? E assim por diante. Então, é uma forma de numerar os estados de forma automática, usando esse atributo. Aí eu crio ele como sem ser final, inicialmente, e eu posso mudar isso depois usando esse método set aqui, setFinal, certo? Aí eu inicio a lista de transições e aqui eu tenho um método para adicionar uma transição nessa lista. Aí esse método aqui é bem importante, porque na hora que eu estiver executando a minha máquina, eu vou estar lendo a fita de entrada e eu vou precisar buscar uma transição compatível, né? Para verificar se eu posso continuar lendo ou se a máquina travou, né? Então esse método aqui é responsável por isso. O que ele vai fazer? Ele vai receber um símbolo de entrada da minha fita, né? Ele vai ler a fita, vai mandar esse símbolo e para cada transição que o estado tiver, eu vou verificar se essa transição ela deve ler esse símbolo que está na fita, certo? Então, se for compatível, ou seja, se na fita tiver um símbolo que o meu estado tem que existe uma transição com aquele símbolo, então eu vou retornar essa transição.
Caso contrário, eu retorno null. Certo? Então eu vou buscar uma transição. Se tiver uma transição compatível, eu retorno ela. Aqui eu retorno o número e aqui eu retorno se o estado é final ou não. Porque uma vez que eu chegar no estado final, eu vou poder terminar o meu ciclo. Então isso aqui é importante para isso. Eu preciso verificar qual o estado é final. Eu tenho a fita também, muito importante. Aí a fita, eu fiz um vetor de caracteres aqui para armazenar. Aqui eu tenho a posição do cabeçote atual da fita, né? O tamanho dela, defini aqui como uma constante. Botei 10.000, mas teoricamente é infinito, né? O tamanho da fita. E aqui eu peguei um tamanho de um trecho que é o que eu vou imprimir na tela. Então, para ficar mais fácil o usuário ver. Mas, por exemplo, pode ser que exista uma máquina aí que 120 caracteres não seja suficiente para a gente ver o que está acontecendo. Mas, na maioria dos casos, principalmente para os trabalhos da faculdade, acho que 120 já é muito mais do que o suficiente, né? Aí aqui tem o construtor da fita que inicializa o vetor com o tamanho da fita, 10.000, e preenche já tudo com valor branco ou vazio. E o cabeçote começa no início da fita, que é a posição zero do vetor. Então, para eu ler um símbolo, eu simplesmente retorno a posição do cabeçote, onde a fita está atualmente. Eu leio um símbolo. E aí aqui eu tenho métodos para mover para a direita e para mover para a esquerda, que é basicamente incrementar o cabeçote, ou seja, ir para a próxima posição do vetor ou voltar em uma posição no vetor. Isso se for possível, né? Eu não quero quebrar a máquina de Turing, não quero ir para uma posição que não exista no vetor, né? Então, se eu tentar ultrapassar o tamanho da fita, vai dar erro de execução. E se eu tentar ir para um valor negativo, também não existe valor negativo no vetor. Então, vai dar erro também. Então, eu tratei isso aqui usando condicional. Aí, esse input aqui serve para simplesmente pegar a palavra de entrada que eu passo na execução do programa e insiro ela na fita, caractere por caractere. Depois do primeiro símbolo, por isso que aqui eu botei um mais um. Então o primeiro símbolo sempre vai ser vazio, vai ser desse jeito aqui, ó. B, aí depois eu vou botar a palavra aqui, palavra que seja, ABBA. E depois vai ter mais 10.000 Bs, ok? Aí aqui eu tento realizar uma transição. Então eu vou receber uma transição por parâmetro. Então, por exemplo, eu estou lá no estado atual, no meu estado atual, e vou chamar aquela função lá do estado de buscar transição compatível, certo? Então, se eu achar uma transição compatível, eu vou tentar realizar uma transição. Então, eu vou passar por parâmetro essa transição e vou tentar realizar essa transição na fita, ok? E aí, o que que eu vou pegar? Eu vou pegar o símbolo de entrada da transição, o de saída e o movimento que a transição tem. E aí, eu vou ler o símbolo de entrada. Essa verificação aqui, na verdade, está me parecendo um pouco ambígua. Eu acho que não é necessária porque aquele método de buscar transição compatível já garante que isso aqui é igual. Mas eu vou deixar desse jeito porque é mais garantido. Não sei, para uma confirmação dupla aqui, né? Enfim, se for compatível, então eu vou trocar o símbolo. Então, basicamente, aquela posição eu vou botar a saída. Então, eu verifico a entrada é igual? Sim. Então, eu coloco a saída lá. Basicamente, trocar o símbolo aqui se fosse ler Bzinho escreve X. Aí eu ia fazer isso. Certo? Basicamente é isso. E aí depois disso eu faço o movimento. Se o movimento da transição for para a direita, então eu vou para a direita, mover para a direita. Se for para a esquerda, mover para a esquerda. E aí, se ele fizer isso tudo, retorna true, a transição foi realizada. Agora, se o símbolo for diferente, então a máquina travou. Aí eu retorno false. Agora aqui, isso aqui é para poder imprimir. Então, basicamente, eu pego aquele tamanho de trecho 120, coloco tudo isso em um string e retorno. Basicamente, a fita para poder ser impressa na tela para o usuário verificar. Isso aqui serve para isso. Aí agora vamos pro principal aqui, que é a máquina de Turing. Como que funciona ela? Ela tem uma fita.
Aqui eu botei o estado atual dela para representar o estado atual que ela está. A gente vai precisar disso para fazer a execução, o loop de execução, né? Eu preciso saber em que estado eu estou para saber se eu posso terminar ou não, para saber quais transições eu vou fazer agora, então isso aqui é importante. E aqui eu fiz um hash map de estados para poder salvar os estados em algum lugar, né? Então eu estou salvando eles com a chave sendo o número deles e o valor é o endereço do estado, certo? Então, número do estado e o estado propriamente dito. Aqui eu tenho um scanner para poder pegar os dados do usuário através do sistema de entrada padrão. No meu caso é o teclado. Então, ó, na hora que eu criar uma máquina de Turing, eu vou receber o nome do arquivo texto. Que isso a gente vai ver melhor aqui na classe principal. Mas eu vou receber o nome do arquivo texto, vou passar o nome desse arquivo aqui para o criar máquina, que é o método que vai configurar a máquina certinho. Eu inicializo o meu scanner e inicializo o meu hashmap de estados e crio uma nova fita. Esse método aqui é para fins de interação com o usuário. Para toda vez, como se fosse o botão de step, eu peço para ele digitar Enter e espero que ele digitar qualquer coisa e ignoro a entrada dele, só para simular um step, um passo a passo. Aqui eu imprimo um trecho da fita, chamando aquele método getTrechofita que vai imprimir 120 caracteres da fita, certo? E aí aqui é o método principal para criar a máquina. O que eu faço? Recebo o nome do arquivo texto, e é aqui eu tenho que botar tratamento de exceção, quando é leitura de arquivo, se não me engano. Ele pede para fazer isso. Eu acho que é isso mesmo, na hora de ler, senão ele pode dar problema. Então, aí o que eu faço? Isso aqui é para receber o arquivo texto. Então eu recebo o arquivo aqui, passo o nome dele. Aqui eu pego um string de dados e uma linha. Tá, isso aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou pegar todos os dados de uma linha e botar em uma string, certo? E isso aqui é para pegar a linha toda. Então é isso. Aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Lembra do arquivo texto? Que tem essas três linhas iniciais aqui que vão descrever a máquina e o resto é tudo transição. Então essas três linhas iniciais eu vou fazer aqui diretão. Primeira linha, quantidade de estados da máquina, né? Então eu pego a linha toda, divido essa linha usando o método split da string, divido onde tiver vírgula. Então aqui a gente consegue ver que eu vou pegar a primeira linha, a primeira parte da string vai posição 0, né, no caso, vai ser quantidade de estados. Então dados na posição 0 vai ser quantidade de estados. Eu quero a posição 1, que é o número de estados, né? Então eu botei aqui para ele pegar num valor inteiro, aí eu estou convertendo aqui para inteiro a string dados na posição 1, que é justamente esse 11 aqui, quantidade de estados. E aí o que eu faço em seguida? Eu já tenho a quantidade de estados, então eu vou criar os 11 estados. Então eu vou fazer um for aqui para criar os 11 estados e vou colocar um por um na lista de estados para salvar o endereço deles, certo? Depois disso, eu pego qual é o estado inicial. Mesma coisa, na posição 1, eu vou ter o número do estado inicial, pego o estado atual e seto ele como sendo esse estado inicial, certo? Basicamente é isso. E depois disso eu pego os estados finais. Aqui no caso só tem um, né? Mas olha só o que eu fiz aqui. Eu peguei a linha, dividi tudo usando vírgula, e aqui eu tenho a quantidade de estados finais, que vai ser o quê? Vai ser o tamanho dessa string aqui do split, menos 1. Porque, por exemplo, aqui está escrito finais, certo? Então isso aqui a gente desconsidera. Então, por exemplo, qual que vai ser o tamanho aqui desse vetor dados aqui, né? Esse vetor de string. Aqui nesse caso vai ser 2, porque essa linha aqui tem duas palavras separadas por uma vírgula. Se tivesse mais uma vírgula, iam ser três palavras. Então o tamanho ia ser 3, certo? Só que aqui vai ser 2. Então eu pego 2 menos 1 e eu vou ter a quantidade de estados finais, que aqui no caso é 1 só. Beleza. Então tá certo.
E o número do estado final é uma variável que eu vou usar aqui dentro desse looping. Então, para cada um dos estados finais que eu tiver no meu arquivo, eu vou pegar o número desse estado final, vou converter ele para int. Aqui, essa impressão eu posso tirar. Isso aqui que está aparecendo lá, eu estava usando para testar. Mas aqui, ó, eu vou pegar esse estado usando o meu hash map, que armazena a chave, o número do estado e o valor é ele mesmo. Então, eu recupero esse estado e seto ele como final. Opa. Pego o estado no meu hash map de estados e seto ele como final. Ok? Então é isso. Por fim, eu pulo a linha transições, que é inútil. É só para ficar mais fácil aqui do usuário configurar pelo arquivo texto. E depois, enquanto a linha for diferente de null, ou seja, enquanto tiver linha para ler, eu vou pegar os dados, aí eu vou pegar os dados da transição agora. Então, para cada transição, eu vou fazer essa mesma coisa. Pegar o número do estado de partida, pegar o estado de destino, pegar o símbolo de entrada, símbolo de saída, o movimento, o símbolo do movimento, né? E aí eu vou criar o movimento. Se o símbolo for R, eu crio direita. Se o símbolo for L, esquerda. Se não, parado. E aí eu crio uma nova transição com todos esses parâmetros que eu acabei de pegar do arquivo texto. Então, eu criei uma nova transição. O que eu faço agora? Eu pego o estado de partida, ou seja, a partida dessa transição. Eu pego ela a partir do meu hashmap, certo? Número de partida. E adiciono uma transição lá, essa transição que eu acabei de pegar dessa linha, certo? Aí eu pego a próxima linha e repito o processo. Então eu vou pego a transição, pego os dados da transição, crio uma nova transição, coloco no estado de partida da transição e pulo para a próxima. Assim até acabar todas as transições, fecho o arquivo, beleza? Aqui eu trato a exceção, se der erro de configura no arquivo, manda essas mensagens aqui. E é isso. E aí tem esse método aqui, testar, que é o principal da máquina de Turing. Eu vou receber a palavra de entrada lá do na hora que o usuário for utilizar, receba essa palavra de entrada e chama esse método da máquina de Turing, passando ela. Vou botar ela na fita e vou falar início da operação. Imprimo ela inicialmente e aí, enquanto eu não chegar em um estado final, eu vou buscar uma transição compatível. Então, eu vou ler o símbolo da fita e vou buscar no estado atual, que no caso é o inicial, né, a princípio. Vou buscar uma transição compatível lá. E se eu achar uma, isso aqui vai ser diferente de null. Se eu não achar, vai ser igual a null. Então ele vai retornar false, significa o quê? Que a máquina parou, travou, né? Não tem mais o que fazer. Então, enquanto eu não chegar no estado final, eu vou buscar uma transição. Se for diferente de null, aí eu realizo a transição na fita, mudo o estado atual, pegando o destino da transição. Aguardo o usuário digitar o Enter, que é como se fosse esperar ele apertar Next. E imprimo um trecho da fita para ver como é que está ficando. E aí, se o estado atual for final, eu paro e retorno true, ou seja, aceitou. Agora, se eu não chegar em um estado final, nunca, nesse laço aqui, se eu não chegar em estado final e chegar em um momento que eu não tenho mais o que ler, significa que eu travei na máquina, certo? Então, o único jeito de eu sair daqui é chegando em um estado final. Só assim que eu saio daqui e aí eu posso aceitar a palavra de entrada. Beleza? Então, basicamente, essa é a máquina de Turing. Aí aqui no principal, o que eu faço? Recebo os argumentos via terminal. Então, na hora de executar, né? Tem que abrir o terminal aqui. E aí, esses args aqui é o que eu recebo logo após a minha palavra aqui, né? Quer ver? Java, principal.java. Aí aqui são os args, são esse vetor aqui que eu recebo, ó. É isso aqui. Então, a primeira posição vai ser essa, a segunda posição vai ser essa. Então, aqui é 0, aqui é 1. Aí, na posição 0 aqui, ó, eu peguei o nome do arquivo, certo? Peguei o nome do arquivo. E aqui na segunda posição, na posição 1, eu peguei a palavra de entrada. Aí aqui eu imprimi uma mensagenzinha.
Aí eu criei uma nova máquina de Turing passando o nome do arquivo. Ou seja, dependendo do arquivo que você tiver aqui, cada arquivo vai descrever uma máquina diferente. Se você mandar outro arquivo aqui, ele vai criar uma máquina de Turing própria para aquele arquivo. Já vai configurar bonitinha a máquina de Turing a partir do arquivo. E depois, logo em seguida, eu verifico se a palavra é válida. Como? Crio uma variável aqui local para verificar se a palavra é válida e chamo o método testar da máquina de Turing que eu acabei de criar e passando a palavra de entrada. Se for válida, ele vai retornar true. Então, se for válida, eu falo aceita, se não, rejeita. Basicamente, esse é o funcionamento da máquina de Turing em Java, beleza? Agora, a partir disso aqui, acho que a única coisa que dá para fazer é construir uma interface gráfica, talvez, para ficar um pouco mais interessante. E aí, daqui a pouco chega no JFlap, né? Isso aqui vira o JFlap. E aí, cara, para criar outra máquina aqui, você pode criar simplesmente um arquivo aqui, ó, nessa pasta, um arquivo texto, para escrever outra máquina, por exemplo, uma máquina que soma W mais U, por exemplo, e escreve aqui, não, recebe W, recebe U. E aí aqui no final vai ter W mais U, sei lá, é uma máquina de Turing operacional nesse caso, né? Não é aceitadora, talvez tenha que fazer alguma modificação aqui, mas é só você botar um estado final também, entendeu? E aí vai dar certo. .txt, aí para configurar, basicamente, vem aqui e começa a configurar do seu jeito, né? Apaga aqui as transições e vai escrevendo, baseado no que você fez aí no braço, certo? Basicamente é isso. Obrigado. Até mais. Fique com Deus.